Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos ministrar mais uma videoaula para vocês e agora a gente entra no título dos direitos e vantagens, né? Ou seja, o título número 2, né? O título número 2 é isso mesmo, deixa eu conferir aqui, isso, né? O título número 2 que trata dos direitos e das vantagens dos servidores públicos do município de Rondonópolis, consagrados aqui nos artigos 45 ao artigo 130. Olha a ementa da lei aí, Lei 1752 de 1990, é o regime jurídico único dos servidores públicos do município. E agora a gente vai tratar dos direitos e vantagens, né? Professor, direitos e vantagens, sim, artigo 44 até o artigo 130. O próximo artigo é o artigo do regime disciplinar. Aqui a gente vai estudar no regime disciplinar os deveres, as proibições, o processo administrativo disciplinar, as penalidades e assim por diante. E, finalmente, as disposições finais. Professor, tudo bem. E nesse título agora, dos direitos e vantagens, né? Nós temos 6 capítulos, né? 6 capítulos, né? Aliás, isso aqui nós já vimos, né? Está aqui. Nós temos 9 capítulos, né? Nós temos aí o primeiro direito, né? Qual que é o principal direito que tem todo o trabalhador? Tanto na iniciativa privada quanto no setor público. O principal direito que ele tem é o direito ao vencimento, o direito à remuneração, o direito ao salário. Então, o capítulo 1 é do direito do vencimento e da remuneração que nós iremos abordar essa aula, né? Capítulo 2, dos benefícios, principalmente aqui os benefícios de aposentadoria, né? Previdenciários, em especial benefício de aposentadoria. Das vantagens, das indenizações, né? Das gratificações, dos adicionais, o capítulo 3, capítulo 4 das licenças, o 5 das férias, o 6 das concessões, do exercício do mandato eletivo, da assistência à saúde e, finalmente, do direito de petição, direito de peticionar junto à administração pública. Nós iremos trabalhar todos esses assuntos aqui nessa aula, que é o título 2. Feito isso, vamos fazer aqui Vamos aqui, isso. Opa, beleza, né? Olha aí, ó. Vamos agora aqui para... Opa, não deu certo aqui, tá? Só um pouquinho, o professor está apanhando aqui. Ô, professor, pronto. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto, isso, né? Tem que ter paciência, né? Então vamos lá, né? Perdão, pessoal. Título 2, dos direitos e das vantagens, né? Então, o primeiro direito do servidor público, né? É direitos e vantagens, capítulo 1, do vencimento e da remuneração, tá? Vencimento e da remuneração. Tá aí, vencimento. Então, vencimento e remuneração é o quê? É o primeiro direito de todo trabalhador, tá? É o todo direito do trabalhador. Professor, e agora? Agora eu tenho que fazer uma complementação para vocês, né? Quando a gente fala em setor público, né? Quando a gente fala em setor público, você tem que entender o seguinte, ó, remuneração, né? Remuneração vai ser o quê? Vai ser a soma dos vencimentos, né? Quando a gente fala remuneração, nós temos 2 tipos de remuneração. Esse estatuto, tá? Ele trouxe a forma de vencimento. Beleza, né? Então aqui, remuneração. Primeira forma, vencimento. A segunda forma de remuneração que é previsto é o subsídio. Aí, ó, subsídio, né? Subsídio, tá? O estatuto trouxe o vencimento, beleza. Por quê? Porque o estatuto é de 1990. Em 98, né, a partir de 98, foi instituída a política do subsídio, através da emenda constitucional número 19 de 98, né? Foi instituída a política do subsídio. Professor, o que é a política do subsídio, né? A política do subsídio é aquela famosa parcela única. Os estados, a administração pública alegava o seguinte, que era muito difícil você administrar a folha de pessoal do servidor público, porque tinha aí muitas verbas trabalhistas, muitas verbas de remuneração e ficava difícil a gestão.
E aí, a partir de 1998, foi instituída a política de subsídio com parcela única. Só para fazer uma analogia, como nós estamos aqui no nosso querido estado do Mato Grosso, hoje o estado de Mato Grosso, o governo do estado de Mato Grosso, a maioria esmagadora das carreiras, a maioria esmagadora dos servidores públicos estaduais recebem pela política do subsídio. Tá? Agora, então, vamos lá, ensinamento, Rondonópolis, presta atenção, ficar competitivo. Remuneração, duas formas. Professor, qual foi a forma escolhida pelo Estatuto, pela Lei 1752? A forma escolhida pelo Estatuto foi exatamente essa, vou colocar até o vermelhinho aqui. Olha, ó, vencimento, tá? Vencimento. Aqui, ó, vencimento, né? Essa aqui é a forma, né? E aí, professor? Professor, você disse o seguinte, né? Você disse o seguinte, que nós temos aqui, né? A lei geral, que é o regime jurídico único, né? No caso aqui de Rondonópolis é a lei 1752 de 90, né? Esse aqui é o Estatuto Geral. E todas as carreiras, é o Estatuto do Servidor, né? E nós temos o quê? Mais isso, as leis de carreira. Nós temos mais as leis de carreiras, né? O que acontece, né? O que acontece? Professor, onde que vai estar escrito, professor? A forma de remuneração. Vem comigo, né? Você tem quantas formas de remuneração? Duas formas de remuneração. Se na lei, ó, aqui no RGU, no regime jurídico único, já está definido que a forma de remuneração será o vencimento. Aí. Não traz aqui a forma de remuneração, tá? Na forma subsídio. Beleza, a gente vai estudar o subsídio aqui, que tem que entender, tá? Professor, e aí? Vamos lá. Se na lei de carreira for omisso, vale o vencimento. Agora, se na lei de carreira trazer a forma de remuneração do subsídio, pode, tá? Então aí poderá ter a remuneração pela política do subsídio. Então sempre são duas leis, tem a lei geral, que é o RGU, que é essa aula, tá? Onde tem aí as normas gerais da carreira, né, de todos os servidores do município, e nós temos as leis específicas, né? Então, há possibilidade de ter, claro, né? Claro que há a possibilidade de ler aí o subsídio. Professor, como é que vai ser a aula aqui? Eu vou explicar aqui o vencimento. Quando terminar o vencimento, eu tenho aí no material de apoio da galera, o seguinte, né? Nós temos aí material de apoio da galera, tá? Simplesmente aí nós temos o material de apoio da galera, nós temos o material de apoio da galera aí, o complemento da aula que é do subsídio. Então vamos lá, vencimento, né? Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com o valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação ao atendimento do disposto dos incisos 10 e 37 da Constituição Federal, né? Então nós temos aí esse dispositivo, né? Então vamos lá, né? Professor, inciso 10 da Constituição Federal, está na mão aqui, certo? Inciso 10 está aqui, ó. Inciso 10, vamos lá, artigo, vamos fazer uma busca rápida aqui, eu sempre faço assim, ó. Eu coloco artigo 38, né? Por quê? Porque aí eu volto ao 37, que o 37 tem muitas situações, ó. Inciso 10, o que trata o inciso 10 aqui? O inciso 10, ele trata sobre aí, ó, a RGA, a Revisão Geral dos Servidores Públicos, ok, né? Beleza, RGA. E o inciso 8, ele fala que a lei reservará percentual dos cargos e empregos para pessoas portadoras com deficiência, né? Que nós já vimos lá atrás, né? Voltando, então nós temos aqui, ó, artigo 44, né? Inciso 10 e inciso 13, professor. É o inciso 13 da Constituição Federal. Isso que eu estou fazendo aqui é a busca. Então, o 10, ele trata do quê? Da revisão geral anual, tá? Revisão geral anual. Lembre-se o seguinte, que aqui na revisão geral anual, tá? Aqui na revisão geral anual aqui, né? Ele não fala de índices. E não é permitido ter uma lei que venha definir os índices, né? Inclusive aqui no estado de Mato Grosso, no governo estadual,
tá? O Blairo Maggi, lá em 2005, 2006, fez a lei da URGA. Nessa lei do RGA, ele definia o índice inflacionário que deveria ser aplicado sobre a remuneração dos servidores, né? E claro, o que aconteceu? Como não pode ser aí, ó, não está aí, não está previsto aí, ó, sem distinção de índices, né? O que aconteceu? Isso foi derrubado lá na parte lá do Supremo Tribunal Federal, né? E o inciso 13 da Constituição, professor? O inciso 13 aqui é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias com efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Bacana. Então vamos lá, voltando aqui, né? Então, vencimento, o que? É a retribuição pecuniária. O que é retribuição? Tá? É o pagamento em dinheiro, pelo exercício do cargo público. O que é o exercício? É o trabalho em si, tá? Com valor fixado em lei, ou seja, né, vencimento, remuneração, questão de concurso, só pode ser fixado em lei, tá? Somente pode ser fixado em lei. E aí, como é que pode cair no concurso isso? O examinador vai chegar e falar o seguinte: olha, através do decreto municipal número tal, foi concedido o reajuste e foi feita a alteração salarial. Está errado. Por quê? Porque para a fixação é apenas em lei. Vamos lá. A Constituição de 88 trouxe o seguinte, né, que todo trabalhador, tanto público como privado, tem o direito a receber, no mínimo, um salário mínimo. E, claro, a preservação aí do poder aquisitivo, periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação atendendo tal disposto no inciso 10, que é exatamente isso, o RGA, e o inciso 13, que você não pode estar equiparando, vinculando salário, ok? Beleza, então esse é o vencimento, artigo 44, tá? Vamos prosseguir. O que é a remuneração, professor? A remuneração vai ser um conjunto de verbas trabalhistas, né, de remuneração, ó. A remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidos em lei. Então, isso que vem a ser a remuneração, né? Ó, remuneração, então, vai ser, ó, remuneração é igual vantagens, né? Aliás, é benefícios mais as vantagens, ó, vantagens. Tá? Quando a gente fala em vantagens, a gente tem aqui um dispositivo, né, que vai estar nessa aula, inclusive, né, que é a GAI. Tá? O que vem a ser a GAI? Gratificação, adicionais e indenizações. Gratificação natalina. Adicional noturno. Tá? Adicional por serviço extraordinário, que é horas extras. Né? Indenização, ajuda de custos diárias, né? Então, nós temos aí as vantagens, né? Então, isso que vem a ser a remuneração. Isso que vem a ser a remuneração, né? O vencimento dos cargos públicos é irredutível. Isso aqui é uma regra geral. Salário não pode reduzir. Tá? Salário não pode reduzir. Então, salário, em via de regra, ele é o quê? Irredutível. Tanto da iniciativa privada, como também no setor público, né? Professor, tem hipótese de redução de salários? Sim, tem hipótese de redução de salários, né? Por exemplo, né, para a adequação ao teto constitucional. Vamos supor hoje que o teto constitucional, o que é o teto? O teto é a maior remuneração que pode ser paga, né? E nós temos aí o teto. Qual que é o maior teto? O teto principal é os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos chutar aí 42 mil reais aí por mês, que é o teto, né? 42 mil reais, né? E qual que é o teto de remuneração do município? Do município, nada mais, nada menos, vai ser o quê? Vai ser a remuneração do subsídio do prefeito, né? Beleza. Então, o que acontece aqui? O cara, né? O cara, ele trabalha, vamos supor que o prefeito, né? Vamos supor que o prefeito, vamos explicar esse cara aqui para você. Vamos supor que o prefeito aí ganhe 20 mil reais por mês. Então, qual que é o teto de remuneração do município? 20 mil reais por mês. Beleza? Beleza. Aí o seguinte, tá? Aí o cara, dentro do município, ele é de carreira, ele é analista, ele ganha aí 18 mil reais, né? Pode. Só que ao mesmo tempo ele é professor da escola municipal e ganha 8 mil reais, né? 18 mais 8, 26. Qual que é o teto? 20 mil. 20 mil. Então, neste caso, ele vai sofrer uma redução de 6 mil.
tá? E vai sofrer uma redução de 6 mil para a adequação ao teto constitucional. Beleza? Então, essa regra aqui, ó, ela não é absoluta, tá? Ela não é absoluta, né? Ah, professor, qual que é outra situação que nós temos aí? Mas agora, essa regra que eu falei de adequação ao teto, ela é o quê? Ela é plausível, né? Ela é plausível. Outra situação. O cara trabalha 40 horas semanais. Isso acontece bastante aqui no governo do estado do Mato Grosso, né? Ele trabalha 40 horas semanais. Beleza, bingo, ótimo, né? E aí, aqui no estado, você tem a opção de trabalhar 30 horas semanais, são 6 horas por dia, né? E o cara fala, poxa, não só de pão vive o homem. Eu prefiro trabalhar 6 horas, né, que eu tenho mais qualidade de vida. Aí ele pode fazer um enquadramento nessa carga horária. É claro que a remuneração vai reduzir. Por que vai reduzir? Porque houve também uma redução da carga horária. Então é perfeitamente possível isso, né? Parágrafo 2º, vamos comigo aqui, né? É assegurada a isonomia de vencimento para os cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre funcionários dos poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local do trabalho. Isso aqui é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia é esse também trazido pela Constituição de 88. Né? Antes da Constituição de 88, nós tínhamos aí uma disparidade muito grande entre a remuneração de cargos semelhantes entre os poderes, né? Cargos semelhantes entre os poderes. Então você tinha lá, né? Só para você ter uma ideia, né? Então você tinha lá, né? Antes, né? Entre os poderes, né? Vamos lá, né? Administrativo do legislativo, né? O cara ganhava lá 10 conto, né? Administrativo do judiciário, o cara ganhava lá 9 conto, 8 conto, né? E o cara do poder executivo ganhava 4. Então o Constituição falou, não, olha, o governo aqui, o patrão aqui final é o povo. Então você tem que ter o quê? Uma equiparação aí do pagamento. Você tem que ter uma equiparação do pagamento. Beleza? Fechou? Então tá aí, né? Então não pode, né? Então tem que ter aí uma isonomia. 46, né? Nenhum funcionário poderá receber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos com a remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelo prefeito e presidente da Câmara Municipal, né? Gente, o que você tem que fazer aqui, cara? Você tem que fazer o seguinte, cara, você tem que imprimir essa lei, tá? Vai lá no Leis Municipais, bate lá o número da lei, você tem que imprimir. O que você tem que escrever aqui no artigo 46? Você tem que escrever o teto! Teto da Constituição, teto salarial. Nós temos o teto. Qual que é o teto do Poder Executivo Municipal? Subsídio do prefeito. E da Câmara Municipal, que é outro poder, que é o Poder Legislativo. Qual que é o teto? É o subsídio do presidente da Câmara Municipal. É o teto. Então, esse aqui é o teto vinculatório, né? A lei quer trazer igualdade entre os servidores. Então, vamos lá. A menor remuneração atribuída aos cargos públicos não será inferior a 1/20 do teto de remuneração fixada no artigo anterior. Então ele definiu aqui o artigo 46, o teto máximo de pagamento, que é o subsídio. Não é o vencimento do prefeito, está errado. Se na prova tiver o vencimento do prefeito, significa dizer que ele está querendo te colocar numa pegadinha, tá? Não é. Professor, não é o subsídio, não é o vencimento, é o subsídio, tanto tá, do presidente da Câmara quanto do prefeito, ele recebe o subsídio, e a gente vai explicar aqui na complementação do subsídio, né? No 47 ele colocou o quê? Ó, a amplitude máxima permitida da remuneração. Ó, a menor remuneração atribuída aos cargos públicos não será inferior a 1/20, 20 vezes, né, do teto de remuneração fixado no artigo anterior. Eu acho aí muita coisa, né, cara? 20 vezes, né? O legislador aqui foi bem cruel, né, com a base, né? Eu acho aí que 10 vezes aí, no máximo, aí estaria de bom caminho. Beleza, né? Nós estamos falando o quê? De remuneração, né? Ok. Estamos falando de remuneração, beleza? Ok, fechou, né? E aí, professor? Remuneração, tá? Vamos falar de remuneração aqui. Professor, quando que você perde a remuneração? Clássico. Quando você falta ao serviço. É 30 dias, né? Quando você falta ao serviço, né? Então, o funcionário perderá: 1.
a remuneração do dia que faltar injustificadamente o serviço, né? Então, ele faltou, ele perde o serviço, né? Então, vamos lá, né? A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas igual ou superiores a 60 minutos, né? Então, aí ele fala proporcional, né, aos atrasos, né? Então, aí o cara, né, por exemplo, é 8 horas, o cara trabalha 8 horas, né? Ele faltou no período da manhã. E aí, pessoal, mas ele foi no período da tarde, então nesse caso ele vai perder o quê? Metade do serviço. Esse item aqui é o único, tá? Eu nunca vi isso aqui em estatuto. Normalmente, eles não esse aqui é diferente dos outros, né? Qual que é a diferença, né? Que nos outros estatutos ele prevê só 60 minutos, né? Beleza, 60 minutos, né? Ele prevê 60 minutos, né? Então, e outro, né? Ele fala o seguinte, 60 minutos ou um terço, né? Ele perde um terço, né? Então, ele pode, isso aqui é a questão ele pode perder, ó, remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 60 minutos. Ótimo, né? Artigo 49. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, né? Professor, o que é isso? Isso aqui é simples, né? O que acontece? O legislador falou o seguinte, olha, remuneração é algo importante, tá? Não pode cair aí na onda, na vala dos descontos, né? Somente duas hipóteses de desconto. Primeiro, claro, justiça, né? Ó, mandato judicial, beleza, né? Ó, primeiro, imposição legal. O que é imposição legal, né? Imposição legal, por exemplo, desconto para contribuição da Previdência Social. É desconto para abatimento de imposto de renda, retenção de imposto de renda. É o que? Imposição legal. Segundo, né? Por determinação judicial. Beleza. Aí você tem aqui, remuneração é dativa, provento é quem está na inatividade. Inatividade ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá ser efetuado desconto na sua remuneração em favor de entidade sindical, executada a contribuição sindical obrigatória prevista em seu estatuto, né? Então, como já caiu aí, né, essa contribuição sindical obrigatória, só a entidade sindical aí. Então, ele está permitindo aqui apenas o quê, né? Para descontar na folha apenas a remuneração da entidade sindical. Por esse texto aqui, ele veda o desconto para o empréstimo consignado, né? Ele está vedando aí o empréstimo para sindicalizado, né? Então, entidade sindical, né? Beleza. Artigo 50. As reposições de indenizações ou erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. Prof, o que significa essa questão de reposição, né? Às vezes o cara recebe uma verba salarial a mais. Ele recebe a mais. Então ele vai ter que repor, ele vai ter que restituir, ele vai ter que fazer essa reposição. Então, nesse caso, né, vai descontar do salário dele, não pode ser 10%, né? Indenizações horárias. O cara foi lá, o cara quebrou lá um computador da repartição pública, né? Então ele vai ter que indenizar, então pode ter um desconto de indenização na folha, só que o valor é até 10% de sua remuneração. Professor, por que um 10% tão pouco, né? Porque é o seguinte, o salário, o estatuto, ele visa sempre o quê? A preservação da família. O salário que provém a família. Tá? Então você não pode confiscar o salário. Tá? Então você tem que o quê? Porque lá vai ter esposa, vai ter filhos. É toda uma entidade de pessoas que sobrevivem do salário. Então, por isso que ele tenta aí preservar, por isso que ele tenta aí vetar o máximo possível de descontos do salário, né? Parágrafo único. Independente do parcelamento previsto nesse artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá implicar processo disciplinar para apuração das responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis, né? Então, ele vai apurar aí por que houve aí uma reposição, tá? O recebimento de quantias indevidas, né? Professor, e aí, professor? Como é que acontece esse cara? Cara, eu vou falar para vocês, né? Eu tenho experiência nisso, né? Eu, quando fui gestor de superintendente de gestão de pessoas da SEDUC, né? Uma certa vez lá, o cara tinha que receber lá, tipo assim, R$ 500, né? De umas verbas, né?
E na época, né, o sistema ainda meio antigo, hoje é mais difícil acontecer isso, né? O que acontece, né? O cara lá, a mulher lá do RH, ela foi lá e digitou aí, né? Ele é 500, aí colocou 2 zeros a mais. Então ficou 50 mil reais. Só que foi um erro, cara, não foi por dolo, entendeu? Não teve dolo, não teve intenção. Aí abriu um processo administrativo disciplinar, né? Levou uma advertência a ela, né? Levou uma advertência que é a penalidade mínima, né? A penalidade. Então você tem que abrir o quê? Você tem que abrir o processo administrativo disciplinar para verificar isso, porque pode ter muito rolo, pode ter esquema, né? Por exemplo, né? O cara lá está precisando de dinheiro aí para quitar seu carro. Aí combina com o cara do RH e fala o seguinte, né? Ó, manda lá uma verba indevida. Por quê? Porque o cara vai ter que devolver em 10 vezes. Vai ter que devolver em 10 vezes. É 10% do salário. Às vezes vai pagar anos sem juros, entendeu? E o cara vai lá e quita, né? Então, abrir o processo administrativo no sentido aí de tentar verificar essas coisas, né? Essas coisas aí, né? Então acontece isso. E outra coisa, né? Ah, professor, o cara recebeu os 50 mil indevido, era só que... Fudeu a vida dele, desculpa o palavrão aí, rebentou com o cara. Por quê? Porque ele recebeu, é uma remuneração, o imposto de renda vai incidir sobre isso. Então ele pagou 27% aí, ele pagou 27% sobre o imposto de renda. Tá? E depois ele vai ter que devolver esse dinheiro. Ah, isso vai ter um problema gigantesco para ele aí. Beleza? Artigo 51. O funcionário em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade extinta, terá o prazo de 60 dias para quitação, né? Então, se você for demitido ou exonerado, né, ou se deixar o cargo público, você vai ter que indenizar o erário até em 60 dias. A não quitação do débito no prazo previsto, 60 dias, implicará a sua inscrição na dívida ativa, prosseguindo-se com a cobrança na forma da lei. Ah, professor, o cara não pagou, o cara ficou devendo. Acontece? Claro que acontece, né? Acontece muito isso, né? E aí, professor? É o seguinte, ele não pagou, ele vai ser inscrito em dívida ativa. O que é inscrição na dívida ativa? É um crédito a favor da fazenda pública. E a dívida ativa tem uma característica muito importante, que é um título executivo. Ou seja, o Estado não, a prefeitura poderá executar o servidor, porque ele está na dívida ativa. A dívida ativa, mais precisamente, não tributária, né? É a dívida ativa, o crédito, né? Vencimento. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial, né? Então ele fala, arresto, né, sequestro, penhora, né? Então é o seguinte, o que acontece? Salário é santo. Salário é para prover a família pelo sustento, né? E nesse sentido aí, né, nós tivemos uma lei ano passado muito importante, que foi a lei do superendividamento. Ele veio reforçar esse conceito de salário. Então o que acontece aqui? O cara vai lá, deve para o João 50 mil reais. O cara não tem nada no nome dele, só tem o salário dele. E o João fala, cara, você me deve. Ele vai lá e bate no judiciário e fala o seguinte, eu quero penhorar o salário dele até ele me pagar. Não pode, porque o salário é impenhorável. Ele é santo, né? Beleza, professor, né? E agora? Agora a gente vai aqui fazer aquela complementação, tá, que eu falei para vocês, né? Vamos falar agora do subsídio, né? Então o subsídio, você tem que entender que o subsídio, tá? Vamos colocar aqui, né? Serão fixados exclusivamente por subsídio. Aí, ó, subsídio. Aí, ó, subsídio, tá? Ok. Então, subsídio é criação da emenda. Vamos escrever certinho aqui, né? Ó, emenda constitucional número 19 de 98, né? O subsídio, inicialmente, ele foi criado para as pessoas políticas, né? Agentes políticos, né? Então ele foi criado para quem? O subsídio original. Tem que saber. Membro de poder. Tá? Membro de poder. Membro de poder, juiz, desembargador, promotor, procurador, né? Detentor de mandato eletivo. Olha aí, ó. Vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, vice-governador, vice-governador,
Presidente e vice-presidente da República. Então, eles receberão, eles não têm o critério de vencimento, eles receberão por subsídio, né? O que mais? Aí temos aí, ó, membros de poder, já falei, né, para vocês, né? Aí vamos lá, ó, ministro do Estado. Os ministros são os auxiliares diretos do presidente. Os secretários estaduais e municipais, que são quem esses caras? São auxiliares diretos dos prefeitos e governadores. Todos esses, isso tem que saber, isso você tem obrigação de saber. Todos esses, obrigatoriamente, exclusivamente receberão por subsídio. O restante pode receber por subsídio ou vencimentos, né? Depende, né? Depende aí. Beleza, ok. Então, o que é o subsídio, professor? Tá? O que é o subsídio? Então, o subsídio é parcela única. Então, não tem inúmeras verbas de remuneração, ele é parcela única, onde, né, vai unificar tudo, vedado, onde não pode ter o quê? Acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória obedecido a qualquer disposto o artigo 3710, né? O que é o 10? O 10 é o RGA e o 11, a gente já estudou, é o teto, né? No caso nosso, nós temos dois tetos. O teto do prefeito, o teto remuneratório do prefeito, e nós temos o teto do presidente da Câmara, né? Legislativa, da Câmara Municipal, né? Beleza, o teto e o RGA. Então, isso que é o subsídio, parcela única, tá? Que é vedado qualquer a gratificação adicional, abono, prêmio, tá? Ou outra verba de representação, ou outra espécie remuneratória. Então, isso é o subsídio, tá? Então, o subsídio foi criado para quem? Para governadores, prefeitos, não é isso? Juízes, ministros, secretários, desembargadores, não é isso? Ok, né? Beleza, tá? O que mais, professor? Como que esse cara, como é que esse cara caiu lá na remuneração dos servidores, né? No artigo 39, parágrafo 9º. O que ele fala aqui? Na verdade, o parágrafo 8º, né? É o parágrafo 8º, né? Vamos lá, né? Eu fiz uma errata aqui, só um pouquinho. Fiz uma pequena errata aqui, mas a gente corrige agora, né? Ó, Constituição Federal, vamos aqui para o artigo 39. Tem um pouquinho de paciência com o prof aqui, né? Então, artigo 39, ó, 38, beleza, né? Ó, 39, tá aqui, ó, 39, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, criou o subsídio, aqui, ó. Tá, ó, subsídio, parcela única, fechou, né? Aí vamos aqui. Ok, parágrafo 6º. Ok, parágrafo 7º, parágrafo 8º, né? Aqui, ó, parágrafo 8º, ó. Isso aqui, eu vou até levar para o material de apoio. Vou até levar para o material de apoio. Aí eu vou até levar para o material de apoio, que ele é importante. Aí, ó, vamos centralizar ele. Vamos colocar a letra que eu gosto de trabalhar, que é a Calabre, tá aí, ó. Opa! Aí. Olha aí. Ó. Salvei. E deixei grandão. Aqui. Tá? Olha só, pronto, né? Então, o que acontece? Pela ordem, vencimentos, né? Então, você tem aqui a lei 1752 de 90. Ok? Essa lei, ela fala o seguinte, ela trata do regime jurídico único, que é o estatuto. Esse estatuto, tá? Esse estatuto, a forma de remuneração é vencimento. Ok. E agora, professor? Ele falou o seguinte, ó. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira, bom, poderá ser fixada. Então, você tem aqui a lei de carreira.
você tem a lei de carreira, que é a lei específica. Essa lei de carreira trata de planos, cargos, né? Planos, cargos, né? Planos, carreiras, cargos e salários, PCCS. Aí, ó, o famoso PCCS. Então, nessa lei de carreira aqui, o legislador vai optar ou ela vai receber por vencimentos, ok? Ou por subsídio. Professor, a lei foi omissa. Se a lei for omissa, ele vai para o Estatuto Geral. Isso aqui é geral, para todos, né? Aí. Então, diversas carreiras aí recebem por subsídio, né? Professor, qual que é a vantagem do subsídio? Fácil gestão, fácil administração. Se eu fosse prefeito aí, se eu fosse governador, tá? Todas as carreiras receberiam por subsídio. Fica mais fácil, fica mais clara essa regra, né? Essa regra fica mais clara. Beleza? Entenderam? Tranquilo? Ok, vamos voltar para a nossa lei aqui, né? Voltando aqui para a nossa lei. Ok. Agora a gente vai para o capítulo 2, que trata dos benefícios. Beleza. Professor, quais são esses benefícios? Atenção, anotem aí. Esses benefícios são inerentemente previdenciários. São benefícios previdenciários. Benefícios previdenciários. E aí eu já chamo a atenção de vocês que os benefícios previdenciários são aqueles benefícios que já foram submetidos a diversas alterações na Constituição Federal, né? Então os benefícios previdenciários, gente, né? Eles passaram por diversas reformas. E quando a gente fala benefício previdenciário, nós temos que estudar o texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, a nossa Constituição Federal, né? Beleza, são benefícios previdenciários. Professor, qual que é o principal benefício previdenciário? O principal benefício previdenciário está escrito aqui, aposentadoria. Tá? Então, a aposentadoria é o principal benefício previdenciário. Professor, e aí, professor, o que a gente vai fazer, né? Vou fazer o seguinte, nós vamos olhar aqui vamos fazer o seguinte, vou dar um time agora, aqui na lei, tá? Vou dar um time aqui na lei, no artigo 53, e eu separei para vocês, tá? Um texto lá da Constituição Federal do artigo 40, tá? Então vou dar um tempo aqui, tá? Aposentadoria. Por quê, professor? Porque esse texto aqui, que é do município, ele não pode contrariar, o que ele não pode contrariar? Ele não pode contrariar a Constituição Federal de 88, tá? Então ele não pode contrariar a Constituição Federal de 88, né? E aí eu tenho que falar para vocês, né? Nós tivemos uma grande reforma da Previdência em 2019, através da emenda 103. Então, a emenda 103 trouxe alterações significativas. Houve alterações significativas, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá pela ordem. Estamos estudando o Estatuto. Beleza. Só que essa parte do Estatuto, tá? Muito dessa parte está em conflito com a Constituição. E o que vale? A Constituição. Então, você tem que saber o Estatuto e você tem que saber a Constituição, tá certo? Você tem que saber os dois. Aqui, nosso estudo é de profundidade. Então, artigo 40, né? Olha aí, ó, redação dada pela emenda 103 de 2019. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial. Tá? Então, isso aqui é o regime de previdência, regime previdenciário. Então, no Brasil, né? Só para vocês entenderem, né? No Brasil, nós temos dois regimes obrigatórios. Nós temos regime geral de previdência social, que é o famoso INSS, né? Que são aqueles que estão vinculados ao regime CLT. E nós temos do outro lado aqui o regime próprio de previdência social, ó. Regime próprio de previdência social, né? Esse regime próprio aqui, eles são o quê? Destinados aqui a quem, né? Aos estatutários, o regime jurídico único, né? Os estatutários. Aí, os estatutários, ok, né? Professor, uma coisa importante. Esse regime jurídico único aqui, regime
de previdência complementar, esse regime de regime próprio de previdência, ele fala quem que vai arcar, né? Primeiro, ó, o governo, o patrão. O governo aqui, ó, chama-se patrão. Ah, professor, como assim, professor? Cara, você já teve carteira assinada? Já teve, né? Então vai lá no seu salário, não tem lá o desconto. Não tem o seu desconto? Tem o seu desconto previdenciário, dependendo do salário, 8%, né? 8%, né? E aí, professor? Aí acontece o seguinte, né? O seu patrão, ele é obrigado a contribuir também a mesma quantia que você paga para o regime de previdência social. Tá aí, né? O que mais? Ó, ente federativo, que é o governo, que é o patrão, ele vai ser custeado pelos servidores, né? Olha, ó, pelos servidores ativos, né? Servidores ativos, ou servidores inativos também. Isso aqui também foi objeto de reforma, né? Aí quem são os servidores aqui, ó? São os aposentados. Então, aposentado aposenta e continua pagando? É, né? E os pensionistas. Então, esse é o grupo de pessoas, né, que vão custear o regime próprio de previdência social. Beleza, né? Aí, ó. Então, todo esse povo aqui vai pagar, né? Vão pagar todos os meses, né? E você vai ter um bolo, né? E esse bolo de dinheiro aqui, a gestão tem que manter o equilíbrio atuarial para pagar os benefícios, né? Então, essa é a ideia da Previdência Social, né? O que acontece aqui? Quero falar uma coisa para vocês, né? Essa Previdência Social aqui, esse artigo 40, ele passou assuntos gerais para que todos os entes da federação fossem obrigados a obedecer, tá? E ele falou o seguinte, as especificidades, cada estado e cada município deverá fazer a sua. Tá? Então, na verdade, né, tradicionalmente, o que ele vai? Vem de cima para baixo, uma verticalidade. O texto da Constituição já serviria para todo mundo, né? Só que o desgaste foi tão grande, né, que ele fez ali só para a União. E cada estado e cada município deverá fazer os seus detalhes aí. Então, vamos lá. Parágrafo primeiro. Vamos aqui. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Aí, lá no artigo 53, ele fala da aposentadoria. Então, eu não posso deixar de falar na Constituição. Não vai ter contradição. Tem que fazer isso, né? Ó, será aposentado. Está aqui, ó. Será aposentado, né? Beleza? Será aposentado. Vem comigo, né? Primeiro tipo de aposentadoria, por incapacidade permanente. Tá? Incapacidade permanente. Qual que é o nome dessa aposentadoria por incapacidade permanente? Ó, invalidez. Aí, ó, invalidez. Então, invalidez é o quê? É o primeiro tipo de aposentadoria. Vou passar todas aqui, ó. Segundo, compulsoriamente. Essa compulsoriamente é por idade. Tá aí, ó. No caso, 70 anos ou 75, dependendo do caso, né? Beleza? Aí você tem aqui, ó, tá? Compulsoriamente, né? Por idade máxima. Aí, ó. Por idade máxima. Ah, professor, o cara não trabalha até os 100 anos? Não, até 70 ou 75, de acordo com o cargo, né? E nós temos o terceiro, que é o quê? Por idade. Aí, ó. Aposentadoria por idade, beleza? Então, esses aqui são os 3 tipos de aposentadoria, né? Vamos lá. Incapacidade permanente. Incapacidade permanente. Então, isso aqui é o texto da Constituição. Vamos prestar muita atenção, porque depois eu vou ler o texto municipal. Incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insusceptível de readaptação. Parou. Então, quando for possível o Instituto da Readaptação, ele será aplicado, tá? Então, se cabe readaptação, não pode pôr invalidez. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejam a concessão da aposentadoria, na forma da lei do respectivo ente federativo, né? Pronto, né? Então, o que ele fala aqui? Cara, você teve aposentadoria por incapacidade permanente. Incapacidade permanente por invalidez. Beleza. Primeiro requisito,
Você não tem condições de ser reabilitado. Aí então você vai para lá, readaptado, né? Readaptado. Se tem, você vai ser readaptado no outro cargo. Uma vez que você é aposentado por invalidez, você é obrigado a passar por perícias médicas periódicas, né? Para verificar o seguinte: se as razões pelas quais você foi aposentado por invalidez ainda permanecem. O que acontece? Muitas dessas razões elas somem. E aí, professor? Aí o cara volta ao serviço. O cara volta ao serviço. Bingo, tá aí, né? Volta para o serviço. Aí tem um detalhe. Esse benefício de incapacidade permanente, ele falou na forma, olha aí, ó, na forma, vou colocar até outra cor aqui, na forma de lei do respectivo ente federativo. Ou seja, ele falou, cada ente federativo, né, no caso aqui, município, estado e a União, vai regulamentar, com base nessas regras gerais, como é que vai ser a sua aposentadoria por invalidez. Compulsoriamente, por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, a compulsória, ela vai ser o quê? Proporcional, tá? Aos 70 anos, tá? Beleza, 70 anos, né? E idade, 70 anos de idade, então 70 anos de idade é o máximo, né? Ou 75 anos de idade na forma da lei complementar. 75 anos de idade aqui, gente, são para, né, os colegiados. Por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? O ministro Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, são os tribunais superiores, né? Então, para os tribunais, membros dos tribunais superiores, né, ele fez, isso aqui é 75 anos, né? PEC da Bengala, né? Isso aqui é a famosa PEC da Bengala, né? No restante é 70 anos de idade. Ó, 70 anos de idade, o outro ali é o PEC da Bengala, 75 anos, né? É a idade máxima, né? Por exemplo, para os servidores públicos do município de Rondonópolis, tá? Lá no Rondonópolis, tanto do Poder Executivo, que é da Prefeitura, quanto de Rondonópolis, eu não enxergo situações de 75 anos. Então lá todos serão aposentados compulsoriamente por 70 anos. Mas você que vai fazer concurso, você deve saber o quê? Você deve saber que existe a possibilidade de 75 anos, né? Fechou, vamos continuar, né? Agora, aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade. No âmbito da União, 62 anos de idade, no mínimo, se mulher. E aos 65 anos de idade, se homem. E no âmbito dos estados, do DF, dos municípios, a idade mínima é estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, né? Então, cada município e cada estado, tá? Ele aí vai ter que fazer a sua emenda, né? Vai ter que fazer a sua emenda, ó. Mais uma vez aqui, o legislador não peitou aí e colocou para todo mundo, né? Ele já define. Agora, isso aqui vai ser o limite, né? Então, 62 anos de idade para homem e 65 anos de idade para mulher. O que acontece, né? Ó, orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, cada ente federativo vai legislar sobre a sua forma, né? O que acontece? O que está acontecendo aí? Tá? No regime próprio. Quase todos, aliás, eu não desconheço um ente federativo, tanto estadual quanto municipal, que quando alterou lá a sua lei orgânica e alterou lá a sua Constituição, fez datas diferentes desse cara aí. Tá? Então todos eles permanecem nessa situação. Ok, né? Nós estamos discutindo o quê? A emenda constitucional 103. Muito importante, né? Muito importante fazer esse reforço pedagógico para a galera. Vamos lá. Outra coisa importantíssima, né? Para todos aqueles que ingressarem a partir dessa emenda, né? Então, o que acontece? Então, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui o regime geral de previdência social. Esse regime aqui tem um teto, tá? Um teto para o pagamento do benefício. Tá?
Então, todo ano reajusta, né? É o teto lá, o máximo da aposentadoria, né? Sei lá, né? Tem que checar isso, né? Pô lá, vamos arredondar aqui para 8 conto, beleza? Para ficar fácil o nosso cálculo aqui. Então, esse aqui é o teto, tá? Antes da emenda, o regime próprio de previdência social, né? Qual que era o teto? Tá? O teto era a última remuneração. Era a última remuneração. Agora, com a adoção desse dispositivo aqui, os proventos é a aposentadoria, não poderão ser inferior ao mínimo que se refere o parágrafo 2º, ou seja, o salário mínimo, tá? Ou superiores, esse aqui também tem um mínimo, o menor benefício é o salário mínimo, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social. Tá aqui esse cara. Então é o seguinte, esse cara aqui, né, ele foi revogado, foi alterado pela emenda 103 de 2019. E agora, o teto é igual, tá? É igual. Aí, o teto é igual, tá aqui. Então, hoje, o teto é igual. Porque ele falou o seguinte, não tem país do mundo que consegue suportar uma previdência diferente. Então, hoje, praticamente, eu digo para vocês que hoje a previdência do regime geral e a previdência do regime próprio são praticamente iguais. Tá? Praticamente iguais. Bingo, 10, beleza, tá? Aí ele fala, tá? Né? Observado o disposto no parágrafo 14 a 16, que é desse artigo. O que ele fala? Ah, professor, mas e aí, professor? O cara lá ganhava 15 conto por mês no município, 15 conto por mês. Ele vai aposentar com 8, né? Os novos, né? Quem não está no regime, né? E aí, professor? E aí, para fazer isso, tem a previsibilidade, tá, do regime, tá, de previdência complementar, que é para chegar lá nos 15 conto do cara. E isso aqui não é objeto do estatuto, isso aqui é objeto de outra aula, né? Outra aula e outro assunto. Tá? Estou passando só essa informação, aqui eu só estou pincelando para a galera aí essa questão aqui da previdência. Essa questão da previdência, tá? As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Exatamente isso. Então, o Congresso não quis peitar, né? Ele passou para cada um fazer o seu. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios do regime próprio de previdência social. Então, o que ele fala aqui? Os requisitos têm que ser igual para todo mundo, né? Exceto para essas situações. Pessoas com deficiência têm direito à aposentadoria especial, bloco de segurança pública tem direito à aposentadoria especial, e quando você está em situações prejudicial à saúde, por exemplo, insalubridade, você também tem direito à aposentadoria especial. E, claro, a nossa última aposentadoria especial, que é a aposentadoria de professor. Então, a aposentadoria você tem por invalidez, incapacidade permanente, você tem ali compulsoriamente que por idade máxima, certo? Você tem por idade 62 e 65 e você tem aposentadoria especial. Dentro da especial, você tem que saber pessoas com deficiência, bloco de segurança pública, prejudicial à saúde e aposentadoria especial de professor, né? Vamos aqui passar rapidamente uma a uma para vocês, né? Vamos lá. Servidores com deficiência, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetido à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, né? 4B, tá? Vamos lá. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria ocupantes de cargo de agente penitenciário e de agente socioeducativo, né, policial, que trata o inciso
Ó, 4 do capítulo artigo 51, que é a Polícia da Câmara dos Deputados e a Polícia do Senado Federal, e os incisos de 1 a 4. Esse aqui é o bloco de segurança pública, né? Professor, então, bloco de segurança pública, né? Ó, Polícia da Câmara, Polícia do Senado, tá? Aí você tem Polícia da Câmara, Polícia do Senado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e Polícias Civis, né? Então, e mais, esses caras aqui têm direito à aposentadoria especial. Nesse bloco de segurança pública, eu chamo a atenção para vocês o seguinte. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, polícias penais federais, estaduais e distrital. O que aconteceu? A polícia penal antes não era considerado bloco de segurança pública. E ela entrou a partir do quê? Da emenda 104. Retornando aqui um pouquinho, o que ele fala aqui, ó? Emenda 103. Então ele colocou cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial dos órgãos, né? Ó, esses dois itens aqui, ó, agente socioeducativo e agente penitenciário. Não precisaria, tá? Não precisaria. O que acontece? Se fosse hoje, como é que seria esse texto legislativo? Hoje seria aqui, ó, cargo de agente penitenciário ou socioeducativo. Aí aqui ele colocaria, né? Aqui, ó, e o inciso 6º, tá? E o inciso 6º, né? Então vamos lá. Bloco de segurança, você vai ter aí, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, tá? Polícia Civil, Polícia Penal, mais a Polícia da Câmara dos Deputados e você vai ter também a Polícia do Senado Federal. Beleza? Fechou, né? Professor, e os policiais militares? Os policiais militares têm um regime previdenciário próprio, né? Próxima aposentadoria, né? Desculpa, né? Vamos lá. Agentes químicos, né? Prejudicial à saúde, né? Ou seja, são servidores que estarão aí, que são servidores que estão expostos a situações que expõem a sua saúde. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categorias profissional ou ocupação. Essa aí é outra aposentadoria especial, né? Aí quem recebe isso? Normalmente por aquelas pessoas que recebem insalubridade. Então ele vai ter o quê? Uma idade reduzida, né? Idade e tempo de contribuição diferenciadas. E, finalmente, a mais nobre de todas aí, do cargo de professor, né? Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º, que é lá 62, ó, 62 e 65 anos, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, aposentadoria de professor. Agora, tempo de efetivo exercício, aonde? Funções do magistério da educação infantil e ensino fundamental e médio. Então, é ensino infantil, fundamental e médio que tem direito aí à aposentadoria especial. Pronto, né? Isso aqui foi só uma... A gente foi aqui só um pouquinho, né? Agora a gente volta aqui, né? Tá? Nós vamos voltar agora para a aposentadoria. A gente fez aqui o bloco o quê? Federal, o que está valendo, né? Vamos lá. O servidor público será aposentado. Por invalidez. Beleza, que lá chamou de incapacidade permanente. Então foi recepcionado, né? Com proventos integrais quando decorrente de acidente de serviço. Beleza. Moléstia profissional ou doença grave contagiosa incurável. Especificadas em lei federal, tá? Em lei federal, e proporcionais aos demais casos, conforme o artigo 40, inciso 1. Não existe mais inciso 1. Tá? Então, hoje é o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1, né? Beleza. Né? Vamos lá. Invalidez permanente, né? Isso aqui é o quê? Acidente de serviço, né? Segundo, concessão de aposentadoria por invalidez permanente observará as seguintes disposições, ó. Será precedida de licença para tratamento de saúde, tá? Ou por acidente por período não excedente a 24 meses. Então, antes de você ir por invalidez,
você vai estar em licença saúde, tá? Licença saúde por 24 meses, não pode passar 24 meses. Sua concessão dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da junta médica oficial, oficialmente constituída, e será devida a partir do mês subsequente da publicação do ato cessatório, retroagindo seus efeitos à data da efetivação da concessão. Em caso de doença que imponha afastamento compulsório, como base no laudo conclusivo da medicina especializada, ratificado pela junta médica, a aposentadoria por invalidez permanente independerá de licença para tratamento de saúde e será devida a partir do mês subsequente da publicação do ato, retroagindo seus efeitos à data da efetiva concessão, né? O que é isso, professor, né? O que esse cara aí, né? Esse cara é o seguinte, ele falou que por invalidez, né? Você tem que passar pela junta. Agora, se você tiver com uma doença contagiosa grave que não há necessidade de você ficar aí, para um médico especialista que vai falar para o cara o seguinte, olha, não tem como ficar aí na licença saúde por 2 anos. Então, você pode o quê? Ir direto para a aposentadoria por invalidez. Isso que está dizendo no inciso 3. Vamos lá. 2, compulsoriamente, idade máxima. 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Beleza, né? Só lembrando que existe a possibilidade de 75 anos, né? Voluntariamente, né? Olha aí, voluntariamente, né? Esse aqui que era o texto da antiga, né? Agora mudou, né? Vamos lá. Aos 35 anos de serviço, se homem, e 30 anos se mulher, com proventos integrais, né? Agora você tem que ter a idade, né? 30 anos de efetivo exercício em funções do magistério e se professor 25. 30 anos de efetivo exercício se homem e 25 anos se mulher, nos proventos proporcionais, né? 65 anos de idade, né, se homem, e 60 anos de mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, né? Então aqui ele definiu essa questão aí da regra, né? As exceções do disposto na linha A e C, tá? A e C, que é a aposentadoria de professor, né? No caso, atividades penosas, insalubres e perigosas, que é aquela aposentadoria especial prejudicial à saúde, serão definidas em lei complementar federal. A lei municipal disporá sobre a aposentadoria do cargo e emprego temporário. Está errado, né? Por quê? Porque emprego e cargo temporário, eles não são vinculados ao regime próprio. São vinculados ao quê? Ao regime de previdência geral. O tempo de serviço público federal ou estadual será computado. Beleza, né? Olha só. Essas regras de aposentadoria, ainda está faltando norma municipal para definir essas regras aí. Eu aconselho a vocês a se ater às regras constitucionais, tá certo? Dificilmente aí o examinador ele vai querer aí, tá, cobrar uma questão sobre isso, porque ele vai entrar em contradição. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. O que é isso, professor? Tempo de aposentadoria, tá? Então você tem que ter tempo de aposentadoria. Você leva o tempo. Ah, professor, era do estado, fui para o município de Rondonópolis. Beleza, você ficou 10 anos, você leva o tempo integralmente para o cálculo da sua aposentadoria. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria nunca inferiores a um salário mínimo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração do servidor em atividade, e serão estendidos ao inativo aos benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou da função que estiver aposentadoria. Isso aqui é a regra da paridade, né? Só que esse parágrafo 4º aqui, que acontece, já foi totalmente aí, decaiu, né, esse direito, totalmente decaiu esse direito. Por quê, professor? É simples porque caiu, né? Porque agora você tem teto, tá? O teto lá, o regime geral de previdência social, porque é a reforma do a reforma da Previdência em 2019 equiparou os benefícios aí, tá? Equipararam os benefícios. Parágrafo 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido, observado o disposto do parágrafo anterior. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data, né, do requerimento da aposentadoria. Vamos lá. Para efeito da aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição da administração pública, ok, rural, privada, né? É o tempo de contribuição. Se você tiver uma iniciativa privada ou rural, comprovou, você pode averbar isso na sua ficha funcional para que você tenha esse tempo de serviço e também tempo de contribuição. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se tivesse em exercício. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontrem vinculados os funcionários. O recebimento indevido do benefício, havido por fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução erário total ao ferido, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária, sem prejuízo da ação penal administrativa cabível, né? Beleza, né? E aí, professor? Então, essa aí é a parte lá dos benefícios previdenciários, né? Professor, e aí? Eu vou dar uma paradinha aqui, tomar um cafezinho e a gente retorna para os demais dispositivos do nosso estatuto.